vocês, então, nessa noite, a nós irmos para o tema. Hoje eu também vou ser analógico, sem projeção, como eu estava fazendo até nas últimas semanas. Vamos apenas ler o texto, ouvi-lo, e depois nós temos um tempo, então, de palavra pensada e refletida a partir desse texto para nós. O texto é Gênesis capítulo 3, verso 6 a 13. Eu vou ler na NVT, que é o texto que eu costumo usar aqui para o público. Gênesis 3, versículos 6 a 13. Lá está escrito: a mulher viu que a árvore era linda e o seu fruto parecia delicioso, e desejou a sabedoria que lhe daria. Assim, tomou o fruto e comeu. Depois deu ao marido que estava com ela, e ele também comeu. Naquele momento, os olhos deles se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por isso costuraram folhas de figueiras uma a outra para se cobrirem. Quando soprava a brisa ao entardecer, o homem e a sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois eu estava nu. Quem lhe disse que estavas nu? Perguntou Deus. Você comeu da árvore que eu lhe ordenei que não comesse? O homem respondeu: foi a mulher que me destes. Ela me ofereceu o fruto e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: o que você fez? A serpente me enganou, respondeu a mulher. Foi por isso que comi do fruto. Até aqui. Assim como estamos, vamos orar. Ó Deus, a tua palavra, ela é o caminho que nos conduz ao teu conhecimento, e ela também nos é preciosa para a reflexão da nossa vida diante de ti. Que em nossa vida nós possamos entender e agir de acordo com o teu propósito. Por isso abençoe o meu falar, que este seja de ti, e o nosso ouvir aqui e também depois, que este seja de tal maneira conduzido que tu possas falar e que tu sejas ouvido em nosso ser, para a nossa vida diante de ti, para que a gente não fuja, para que a gente não viva se escondendo da verdade e principalmente de ti, Deus amado. E é no nome do teu Filho que nós oramos e pedimos. Amém. Eu estou um tanto resfriado, tá, pessoal? Então boto mesmo umas fungadinhas aqui. Mas esse é um texto que nós todos conhecemos. E por conhecermos ele tão bem, a gente certamente tem a necessidade de pensar mais sobre ele. É interessante como quando nós conhecemos textos, situações, lugares, nós pouco pensamos sobre eles. Nós geralmente entendemos que a gente já compreende o todo ou totalmente aquilo que a gente já conhece. Porém, Gênesis, quando eu comecei a tratar ele com vocês, ele me surpreendeu de diversas maneiras. E uma delas foi o fato de que eu me levei a algumas perguntas que eu fiquei sem resposta. Mesmo em textos que a gente conhece, que a gente ouve, e que são base da nossa fé, são base para a nossa história como cristãos, mas a gente às vezes se pergunta se a gente compreende o que Deus quer dizer. E várias vezes eu me fiz perguntas enquanto estou preparando ainda os textos para nós, que vão até o nosso culto de Natal. Eu realmente confesso que algumas coisas aqui eu não consigo entender. E exatamente o texto de hoje, ele vem em direção a nós, na nossa incapacidade. Antes de ir diretamente para o texto, em especial versículo 6, deixe-me fazer um comentário breve. Nós não podemos nos iludir conosco mesmo e com quem está à nossa volta, as outras pessoas. Nós vivemos num mundo caído, ou seja, nós temos infinitas dificuldades, tanto na compreensão como na capacidade de vivermos de forma harmônica, de forma construtiva, de forma integrada com os outros seres humanos e também com a criação. E nós fugimos constantemente dessa dificuldade, como seres humanos eu falo agora.
A humanidade foge da dificuldade do confronto consigo mesmo, porque às vezes a realidade é tão pesada que a pessoa diz: eu preciso superar isso, mas não consegue, não pode, não tem como superar. E o texto de hoje, ele quer levar a gente a entender uma realidade nova, que para nós não é novidade, mas por ser algo da nossa realidade, que nós não experimentamos outra coisa, nós não estávamos no jardim, nós não experimentamos nada além do pecado, além da perdição, além da corrupção total da nossa pessoa, do nosso ser. Nós não experimentamos outro lado. Então aquele elemento novo que vai aparecer dentro da criação, que não foi Deus quem fez, mas que acontece por desobediência, esse elemento novo, ele é tão impactante e continua impactando a vida da humanidade até hoje, que ele leva as pessoas a algo chamado de fuga. A fuga de Adão e Eva, a fuga dos primeiros homens, ela é a mesma fuga até hoje. Nós talvez não nos escondemos entre árvores, mas nós nos escondemos diante de muitas situações, em diversos ambientes, nos escondemos em nossos pensamentos, nos escondemos de inúmeras, eu diria, infinitas maneiras. E é nesse esconderijo onde Deus procura a gente. É desse texto que nós vamos ouvir hoje, é dessa ênfase que nós vamos falar hoje, pelo menos é a minha ênfase teológica que eu escolhi, diante de várias oportunidades que eu teria com esse texto, de olharmos para esse texto de uma forma mais pessoal. Eu vou me ater um pouco hoje aqui ao meu script, porque eu estou me sentindo com um pouco de falta de memória, mas de vez em quando eu vou dar um lapso aqui, com certeza. Algo que eu gostaria de tratar conosco, olhando para esse texto, de uma forma bem pessoal, agora falando, é de olharmos para nós como sendo o centro do universo. Eu não sei se você já pensou nisso, mas toda pessoa considera-se o centro do universo. Alguns não gostam de pensar dessa maneira porque isso agride a gente. Porque nós às vezes vivemos dentro de uma cultura pessoal, social, onde a gente evita dizer isso. Mas oficialmente falando, Deus sempre disse que nós nos consideramos o centro do universo. Semana retrasada, na última palavra que eu trouxe, eu ainda fiz questão de mencionar que o ser humano desejou muito ser como Deus e na prática ser Deus. Por isso a tentação tornou-se muito interessante. Mas ser Deus significa ser central, significa centralizar-se em si. A criação, ela é centrada em Deus. Toda a criação, tudo que existe é centrado nele. A obra é sua, tudo é dele e tudo volta para ele. Quando o ser humano opta em pecar, porque é uma opção que ele fez, de se deixar iludir pela boa palavra que a serpente trouxe, ele opta também em se tornar o centro do universo. Ele torna-se agora aquele a quem todas as atenções se voltam. E ele quer que todas as atenções sejam voltadas para ele. A gente poderia falar isso de uma forma bem simples. Na nossa sociedade, sempre nós encontramos esse dilema no relacionamento um com o outro. Porque sempre eu tenho a impressão de que o outro chama a brasa para si, ou chama a atenção para si e quer me manter em volta dele. Eu não sei se para vocês isso é como é para mim, mas eu tenho essa sensação com quase todas as pessoas que eu conheço. Sempre tem a intenção de, opa, eu sou importante, tenha atenção em mim. E eu também tenho isso para mim. Eu, por exemplo, sou alguém que fala mais mansa, costumo falar mais baixo, penso antes de falar, diferente de outras pessoas que outro jeito, né? E muitas vezes as pessoas cortam um assunto quando eu estou cortando e vão para outro assunto. Eu fico pé da vida, porque daí eu perdi a centralidade. Não sei se isso acontece contigo também. Pessoalmente as pessoas me interrompem. Desde a infância assim, eu sempre sinto uma síndrome de tipo assim, me tiraram do centro. Eu sou desse jeito, talvez tu é de um outro jeito, talvez tu consegue manipular os outros, sempre teria a conversa voltada para ti. Eu tenho um amigo que quando a gente está com ele, pode ter 200 pessoas ao redor dele, ele sempre está falando e ele sempre é o principal assunto.
Interessante isso? Isso é só algo bem superficial, que eu estou colocando aqui, da grandiosidade que a gente descobre nesse texto, daquilo que o ser humano acaba sendo. Ele passa a ser o centro da vida, dele mesmo e dos outros para ele. Isso é a característica fundamental na queda daquilo que a serpente propôs para Adão e Eva. Vocês serão como Deus. Agora sim, todo mundo vai prestar atenção em vocês. E essa tentação, nós vivemos nesse mundo que é assim. As pessoas, não importa quem são, se são crentes ou descrentes, elas, pela sua situação em pecado, elas querem centralizar as coisas ao redor de si. Tem algumas que tentam fazer isso com o mundo inteiro. Já dizia o Pink, o cérebro, não é mais bem certinho? Vamos dominar o mundo. E essa ideia, por mais engraçada que seja, ela fala profundamente de nós. A queda, o pecado humano, ele realçou aquilo que o ser humano não era, como Deus, o centro. E aí a gente chega numa coisa bastante interessante. Agora o ser humano não quer ser mais criatura. O texto que nós vamos agora experimentar, um pouco hoje à noite, e na sequência também na semana que vem ainda, o ser humano não quer mais ser criatura. Ou seja, eu não quero mais ser alguém que foi criado por Deus. Porque quando eu sou criado por alguém, esse alguém sabe como eu funciono. Ele pode determinar aquilo que eu não devo fazer. Ele pode me orientar aquilo que é perigoso para mim. Já que minha esposa, a Rô, né, disse que eu que fiz as velas lá atrás. Eu fiz umas velas lá atrás que são dentro de madeira. E eu experimentei para ver como funcionariam. Tá? Então, se você comprar uma velinha lá, tem uma de R$2, inclusive. Eu coloquei ela para queimar dentro do nosso forno e deixei ela queimando lá. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas e começou a queimar. Queimou todo o pavio, toda a parafina. Aí quando chegou no finalzinho, onde começou a queimar? Na madeira. Então, a instrução que eu dou para quem comprar aquela vela é: não deixe ela queimar totalmente. Porque vai botar fogo na madeira, ou talvez na tua casa, se tu colocar ela no carro. Mas ela queima durante muitas horas. Ou seja, tem um limite. Como o teu carro tem um limite, pode usar em determinado momento. Como o teu corpo tem um limite, até determinada força tu pode fazer. Tem um pessoal aí que tem a minha idade, que dependendo do peso que fizer e como pegar, já era hérnia de disco, né? Tem um limite. Isso é ruim, é bom? É bom. Nós temos que entender que existem coisas que o Criador determinou que nos protegem. Agora não estou falando de levantar peso, de bobagemzinha, como eu mencionei, mas estou falando de nós. Deus colocou o limite na humanidade para ser graça. E isso que nós, às vezes, não entendemos, que aquela pequena proibição, não coma daquela árvore, ela era graça, era um presente de Deus protegendo. Talvez hoje a grande dificuldade das pessoas ao argumentarem a respeito da vida seja o fato de não entenderem a sua situação de criatura. Tem limite. Nós não podemos fazer tudo o que nós queremos. Talvez não sabemos disso, mas nós insistimos em fazer tudo o que a gente acha que dá para fazer. E aí entra uma coisa muito interessante nesse texto. Eu ainda estou no versículo 6, onde aponta que a mulher viu que a árvore era linda e o fruto parecia delicioso. Desejou a sabedoria que ela lhe daria. E tomou o fruto e comeu, e também ao seu marido, e ele também comeu. Eu ainda estou nesse versículo aqui e algo chama a atenção quando a gente lê ele. Sabe, o que acontece imediatamente após esse levantar os olhos para o fruto apetitoso, para aquela criação de Deus que era por excelência muito interessante, e ela desejou a sabedoria que esse fruto daria, ou esse conhecimento, essa capacidade de entender algumas coisas que ela ainda não sabia ou não conhecia como ser humano, e agora entra diante de nós uma das coisas que nós experimentamos na nossa vida todo o santo dia. Sabe quando a gente entende que nós já pecamos e nós já consumimos o fruto, que nós somos pecadores, nós nos damos conta de que nós nos tornamos pessoas piedosas. E aqui, falando em piedoso, é um indivíduo que passa a viver além da palavra de Deus. Eu gostaria de hoje à noite traduzir para vocês, se
se você quer entender a palavra piedoso como sendo a capacidade de alguém exceder a palavra de Deus. Alguém que quer ser piedoso, ele vai além daquilo que Deus lhe orientou. E isso é muito comum dentro da religiosidade humana. As religiões, as superstições e tudo mais que o ser humano cria para si, elas são algo que é piedoso, ou seja, além daquilo que Deus lhes pediu. Eu poderia dar muitos exemplos, mas eu não quero entrar num assunto paralelo aqui. Mas comece a pensar, por exemplo, como funcionam as igrejas, como funcionam as religiões que você talvez já conheceu, ou que conhece, talvez seja nossa. Nós temos às vezes coisas que vão além da palavra de Deus, que Deus não disse para a gente fazer. Mas a gente as faz, porque afinal de contas agora nós sabemos, e nós somos muito sábios, nós não precisamos só da palavra de Deus, nós podemos também inventar umas bobagens para ainda tentar mostrar para Deus, viu Deus, nós sabemos viver bem diante de Ti. Essa sabedoria de não precisar mais só da palavra de Deus, essa coisa o ser humano deseja. E por isso nós inventamos coisas. Não só coisas físicas, mas também estruturas que nos dominam, ambientes que nos cercam de parafernálias que nós dizemos que são espirituais e que nos levam a dizer, viu Deus, eu sou obediente a Ti. É muito interessante olhar para o judaísmo, porque esse texto é escrito para judeus. O judaísmo é recheado de leis, de regras, para que a pessoa consiga ter uma palavra humana que diga algo além do que Deus mesmo disse, para que ele diga, não, agora eu fiz tudo o que Deus deseja de mim. Se tornar ainda mais piedoso, mais próximo daquilo que seria o Deus verdadeiro, se tornar central diante de Deus. Viu Deus? Viste como eu sou bom? Não sei se você percebe, quando você lê o Novo Testamento, os Evangelhos, Jesus critica muitas pessoas por causa dessa atitude. Esse foi o desejo que a Eva teve. Obviamente o Adão também. Vamos, Deus, mostrar para Ti como agora a gente pode Te agradar. Eu acho isso bem interessante, esse aspecto que muitas vezes a gente não percebe dentro dos textos, mas como eles são textos poéticos, eles pressupõem isso. Eles pressupõem essa realidade que o ser humano, ele busca ter uma nova obediência, uma nova forma de obediência que se transforma em desobediência. Acho bem interessante isso. Questão para refletir, não posso aprofundar. E aí entra uma coisa que eu acabei descobrindo ao fazer uma pequena exegese desse texto, que ser criador é algo que incomodou o ser humano. O ser criador, o ser de Deus, estava incomodando o ser humano. Na profundidade do texto a gente não consegue entrar, mas eu gostaria que você pensasse que nós temos um incômodo quando a gente pensa em Deus. Nós não temos mais a presença dele, nós não o vemos, apenas o conhecemos em espírito. Mas é interessante pensar que nós temos dificuldade com a forma do Criador. Ele é extremamente complexo, diverso, grandioso demais. Ele ultrapassa a nossa compreensão, a nossa capacidade de raciocínio. E nós temos dificuldade com algo que ultrapassa a nossa capacidade de raciocínio. Nós temos dificuldade de permanecer naquilo que nós sabemos, naquilo que é importante, naquilo que é necessário. Nós queremos ir além. E nesse buscar além é que nós muitas vezes nos colocamos em frio, em situações onde nós nos levamos à morte mesmo em vida. Eu já referi-me aqui em algum momento que no tempo em que eu estudei teologia, literalmente na faculdade, teve um momento onde eu passei por uma fase de descrença extremamente elevada, porque eu disse, não tem como. Se Deus existe, isso aqui é demais. Essa realidade é demais. Deus não deve ser quem a Bíblia fala. Sabe, questionamentos, quando a gente começa a buscar um Criador em forma de criatura, ele nos leva à descrença, ao descrédito da palavra de Deus. Não que a gente não possa desafiar a nossa capacidade de raciocínio e buscar entender mais profundamente, mas quando o ser humano começa a questionar o Criador, ele entra num mato sem cachorro, numa rua sem saída, onde ele tem dificuldades de voltar. E é onde a gente chega nesse texto, em especial, no momento onde acontece aqui a evidência da proibição diante dos olhos do ser humano. Eles
desejar. Quando se deseja ir além do limite. Agora nós entendemos talvez o que acontece aqui. Acontece a profanação do ambiente, acontece a profanação do outro ser humano. Isso aqui é muito radical. Porque quando o ser humano olha para a fruta e diz, não, isso vai me dar sabedoria, isso eu preciso, mais conhecimento isso eu preciso, eu preciso desse negócio que eu ainda não tenho. Ele profana não apenas a árvore que foi colocada por Deus lá. Não sei se vocês entendem a palavra profanação, mas profanar é destruir, é eliminar. Deus colocou aquilo lá, Ele criou aquilo também. Não toca, não profane, não estrague, não pegue. No momento que o ser humano profana aquela árvore, ele está profanando também a si mesmo, ele está destruindo a si mesmo. Mas não assim, ele destrói o outro, o que está ao seu lado. Ambos, Adão e Eva e Adão, um é culpado pelo outro. Um responsável pelo outro, por profanarem a si mesmos. E essa profanação ela é muito interessante quando a gente lê o Novo Testamento, as cartas de Paulo. O Paulo retoma essa ideia, retoma esse entendimento de que nós profanamos totalmente, toda a humanidade, uns aos outros, porque profanamos aquilo que Deus disse, não toque. Então é sagrado. É algo que não deveria ser tocado. E Romanos 12, em especial, quem teve nos estudos bíblicos esse ano de Romanos, viu a ênfase que eu dei nesse texto, em especial, da grandeza que Paulo chama-nos de volta a nós pararmos de profanar aquilo que Deus criou. E principalmente pararmos de profanar a nós mesmos. Ou seja, tocarmos naquilo que Deus restaura em Cristo Jesus. Pararmos de dessantificar nossa vida. Se você lembra de Romanos 12, está escrito um texto muito conhecido, mas muitas vezes mal entendido, onde Paulo diz, irmãos, suplico-lhes, entreguem o vosso corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo, santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e o costume desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio da mudança do seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Ou seja, parem de se profanar. Parem de profanar o que Deus criou. Aqui a gente poderia entrar em muitos aspectos e muitos assuntos do nosso mundo, da nossa realidade, onde a gente vê que o ser humano profana a criação de Deus. Ele não a respeita, ele excede os limites, ele quer controlar, ele quer manipulá-la. Eu já contei para vocês algumas vezes a experiência de termos feito tratamento médico para a fertilidade. O ser humano, se quiser, ele cria um outro ser humano fora da barriga de uma mulher hoje em dia. Ele manipula a criação de Deus, ele profana. E aí nós temos um limite. E aí muitas vezes nós entramos aqui numa coisa que esse texto apontou para nós, e às vezes a gente não percebe. Eu ainda estou no versículo 6. Quando algo se torna indesculpável, definitivamente irreversível para toda a humanidade. Aquilo que o ser humano deseja muitas vezes se torna irreversível. Tu já cometeu algum pecado e se arrependeu por não poder voltar atrás? Eu já. Como eu gostaria de voltar atrás? Tem como? Não. É irreversível. Fez mal só a mim? Não. Fez mal a muitas outras pessoas. Está fazendo mal para outras pessoas agora. Vai fazer mal para a gente que nem nasceu ainda. Coisas que eu fiz. Nesse sentido, talvez tu diga assim, talvez eu não tenha um grande pecado, mas todas as nossas atitudes, elas causam algum efeito, atitudes de pecado, causam algum efeito definitivo, irreversível para a humanidade à nossa volta. Uma simples palavra dita, por exemplo. A minha avó brincava que penas jogadas ao vento, elas acabam parando em lugares impróprios. Não sei se essa figura de linguagem é conhecida para vocês aqui. Minha avó tinha isso no alemão, então traduzir corretamente eu não sei, mas ela dizia, se você joga um saco de pena para o alto, não espere que elas caiam no chão no mesmo lugar. O pecado é mais ou menos assim, ele tem atitudes incontroláveis, ele tem direções que você não planejou, e aí você se arrepende. Não é um arrependimento no sentido de agora eu vou mudar isso, mas no sentido que, puxa vida, não tem como voltar atrás.
E aqui nós encontramos essa realidade que nós temos que conversar e falar para nós hoje em dia. E as pessoas não querem reconhecer que aquilo que elas fazem à nossa volta, as pessoas não querem ouvir que aquilo que elas fazem é irreversível. Não tem como mudar. Elas querem mudar aquilo que foi feito de forma errada. Não tem como. E essa é uma das coisas que a dimensão da queda, ela mostra para nós, e ela diz, olha, isso atinge tudo. Atinge tudo, do mais pequeno ao maior, da criação mais insignificante à mais importante que somos nós. É como se o ser humano tivesse cavado na base da montanha, entrado num buraco na base da montanha, e essa montanha tivesse caído em cima dele. Esse irreversível, agora, ele nos leva também a uma coisa que eu refleti nesse texto, que eu tive que refletir, me pareceu importante, que é a pergunta que as pessoas costumam nos fazer: mas por que o mal existe? Por que existe mal? Por que existe essas coisas terríveis? E sabe que eu cheguei a uma conclusão, lendo o texto, analisando algumas questões teológicas e também alguns comentários. Eu vou me colocar junto com alguns autores cristãos do passado que disseram: perguntar sobre a origem do mal não convém teologicamente, não faz sentido. A origem do mal, perguntar sobre a origem do mal não é algo que a teologia bíblica quer responder, não faz sentido. E nesse texto nós percebemos o porquê não faz sentido. Porque a origem, ela está intrinsecamente ligada ao meu ser. Ela não tem uma resposta de Deus, ela tem uma resposta humana. Sempre quando alguém questiona por que a maldade, por que existe tanta tragédia, essa pergunta ela se reflete diretamente sobre o ser humano e não sobre Deus. E por se refletir sobre o ser humano, não existe uma resposta coerente, existe uma resposta pecadora. Somos incapazes de explicar. E somos incapazes também de aceitar até mesmo a explicação coerente. Me lembro uma vez que eu estava num velório, um rapaz de 14 para 15 anos havia sido atropelado e faleceu, e o pai estava em prantos, deitado sobre o caixão, debruçado sobre o caixão, deixando o filho já morto, e se perguntando: Deus, por que tu permitiste que isso acontecesse? Não sei se alguém já viu, presenciou, experimentou uma cena dessas. Não existe uma resposta. Ela está atrelada apenas ao que a gente pode compreender ou incompreender. E a Eva desejou entrar nesse ambiente da sabedoria que não pode explicar, o conhecimento que não pode te revelar a origem de algo tão desastroso. Eu acho interessante como nós, seres humanos, nós desejamos, falo agora como humanidade, a humanidade deseja entrar numa situação que depois ela não encontra respostas. Nós adoramos entrar em relacionamentos que dão errado, que depois a gente pergunta por que deu errado. A gente gosta de entrar em situações, se enfiar em negócios, onde depois a gente se pergunta por que eu fiz isso. Sabe? Uma pergunta que Deus deixa sempre sem resposta. Não é teológica as respostas dessas perguntas, mas cabe aqui um comentário de nós percebermos e compreendermos que esse é um fato na vida humana. E é um fato sobre o qual apenas Cristo pode agir, não nós. Nós não podemos compreender o buraco que nós nos enfiamos. Nós não podemos compreender a depressão que nós estamos, a não ser que tenha o Senhor que venha dentro dessa realidade e faça também a sua obra dizendo: eu tiro você daí e levo de volta para o lugar onde essa pergunta não existe. No final do ano, pelo menos a minha ideia em dezembro, no culto de Natal, é falarmos um pouquinho sobre a árvore da vida, que nesse texto não é mencionado, porque você poderia talvez pensar assim: o homem e a mulher caíram, por que não foram correndo logo para a árvore da vida? Por que não resolveram logo o problema? É bem interessante perceber, porque agora entra o versículo 7, o homem e a mulher, eles preferiram permanecer
no Tov e no Rav, que são as palavras que eu mencionei algumas semanas atrás, que são as palavras que aparecem aqui, onde o totalmente prazeroso e bom está misturado com o totalmente doloroso e mau. Não houve uma procura pela cura, não houve uma procura pela árvore da vida. Esse também o texto não quer falar disso, mas a gente precisa pensar um pouco como isso é interessante, como nós percebemos nesse texto que o homem e a mulher resolveram ir em direção a um esconderijo, se protegerem e viverem agora dentro de uma realidade de divisão na própria vida. Porque a Bíblia é bem clara ao afirmar que eles agora teriam uma divisão. Eles experimentariam o totalmente bom e o totalmente mal. O excelente e o trágico. Todas as coisas ao mesmo tempo. E agora aparece a palavra no versículo 7, que para nós sempre precisa ser explicada, e eles perceberam que estavam nus. E isso tem a ver com a totalidade do ser humano, desde a nudez física, com a visão dessa realidade. Agora eu sou totalmente bom, mas também sou totalmente mau. Em tudo que eu faço e à minha volta, tudo que acontece. E não só isso. Acontece algo que dispara de imediato diante do casalzinho querido do Jardim do Éden, Adão e Eva. Agora eles são pessoas que se dividem em si também. Eles agora não têm mais um relacionamento harmônico. Eles agora disputam o mesmo espaço. Eles disputam o mesmo jardim. Eles disputam um ao outro. E não só disputam, como quando se colocaram no centro, agora o Adão está dizendo, sim, tu és totalmente minha. E a Eva está dizendo, capaz, eu te controlo totalmente. Tu é um... Né? Como a gente brinca até hoje nas piadas, né? Quem manda lá em casa é a mulher. Outro dia um homem me contou uma piada dizendo de um senhor, alguém foi visitá-lo, e quando entrou dentro de casa ele estava sentado debaixo da mesa. E a visita perguntou, mas fulano, por que ele está sentado debaixo da mesa? Bom, aqui nessa casa eu decido onde eu quero sentar. Se referindo, né, à piada famosa da divisão homem e mulher. Ela acontece aqui. Ela acontece dentro da realidade da divisão, do totalmente bom, do totalmente mal, do totalmente prazeroso, do totalmente doloroso, onde a vida humana agora ela passa a pertencer a um sistema de reivindicação de direitos. Interessante. Vocês têm direitos em alguma coisa? Sim ou não? Sim, podem, não tenham medo de mim. Sim. As mulheres têm direitos? Os homens têm direitos? As crianças têm direitos? O brasileiro tem direitos? Sim, tem direitos. Tu já percebeu que constantemente em tudo, nas nossas leis, nas nossas constituições, em tudo que a gente faz, em todo ambiente de trabalho, o funcionário tem direito, o patrão tem direito, o consumidor tem direito, todo mundo precisa dos seus direitos. Você já pararam para pensar por que a gente precisa dessa noia? E nunca está o suficiente. Olhando para Gênesis, a gente percebe claramente que nós entramos, ou estamos dentro de um mundo, não entramos apenas, mas estamos dentro de um mundo onde existe uma avidez e um ódio pelo outro. E para controlar isso, nós precisamos de direitos. O que era desnecessário em Deus. Junto com Deus, era desnecessário ter direitos. Já tínhamos tudo o que precisávamos. Agora não. Agora a gente precisa reivindicar nossos direitos. Nosso direito de quê? De estar no centro de alguma coisa. De fazer parte de alguma realidade que me afirme como alguém. Gente, é terrível isso aqui. Não sei se você gosta de filosofia, talvez eu estou sendo um pouco filosófico. Não era a minha ideia, me desculpem, mas já percebeu como a gente precisa reivindicar o direito de ser alguém? Como isso é pesado? Como isso é triste? Tem que dizer para o outro, tu precisas me amar? Tu precisas me respeitar? Quantas vezes casais, pais, pessoas sentam na nossa frente, pedem por ajuda e aconselhamento e dizem, eu não me sinto amado, eu tenho que ficar implorando para que alguém me ame, eu tenho que implorar para o meu pai para me amar, eu tenho que implorar para minha esposa para me respeitar, eu tenho que implorar para o meu marido para ele fazer alguma coisa por mim.
Você já parou para pensar nisso? Como é trágico a nossa vida. Nessa tragédia, quando a gente começa a pensar sobre essa tragédia, a gente vê várias evidências de quão alto é esse grau de aniquilação, de egoísmo que o ser humano tem. E eu não estou falando aqui para meramente falar, eu penso sobre isso, eu tenho dificuldade com a minha vida. E eu tenho que entender que eu tenho essa dificuldade. Sabe, uma das coisas que acaba acontecendo no versículo 7, quando eles descobrem que estão nus, eles têm a tendência de olhar para si e agora fugirem da realidade. Quando alguém se vê nu, ele quer fugir disso. Falando francamente agora, não em termos de sexualidade, mas da realidade, ele quer fugir disso. E quando alguém vê o outro nu, ele quer se apropriar desse outro. Desculpe eu falar uma coisa bem pesada, mas se você já participou ou ouviu uma história sobre algum estupro, algum abuso sexual ou físico, é muito interessante perceber como alguém que foi abusado fisicamente ou sexualmente se sente. O texto de Gênesis fala desse assunto. Não do abuso sexual meramente, mas da capacidade que um ser humano tem de transformar o outro num objeto do qual ele tira algum prazer e depois descarta. E aí o sentimento que vem disso, as emoções que brotam disso, a realidade que decorre da realidade do abuso que acontece depois disso, é algo que destrói o ser humano, ele não consegue se reerguer. Isso está escrito em Gênesis, quando o ser humano fala, quando eles se dão conta de que eles estão nus. E agora, a gente persegue nesse texto a nossa vergonha, a nossa incapacidade de estarmos limitados e protegidos pela graça de Deus. A incapacidade de estarmos protegidos e limitados pela graça de Deus. E isso nos leva de volta ao nosso pensamento agora, nesse texto, para o fato de que muitas vezes as pessoas preferem não pensar sobre a vida, porque pensar sobre a vida traz pensamentos dolorosos. Acho bem interessante alguns ambientes, até mesmo na igreja, muitas vezes provocam as pessoas a porem para fora os seus traumas, as suas dificuldades. E isso é proposital, porque quando o ser humano foge da sua vergonha, que não propriamente ele causou, mas outro também pode ter causado por ele, ele não consegue viver, ele não consegue crescer, ele não consegue manter-se diante dos outros e também não consegue se manter diante de Deus. Por isso a necessidade de nós confessarmos pecados e também de mostrarmos onde nós fomos profanados, destruídos em nossa alma por alguém que pecou contra nós. Isso é extremamente importante. Cristo, quando veio ao mundo, ele veio para esse tipo de gente, e somos nós, que profanam os outros ou que foram profanados, que machucam os outros ou que foram machucados, que foram em direção à sua nudez ou meramente olharam para a nudez do outro, em diversos aspectos, estou falando agora, e o transformaram num objeto de posse pessoal. Lembremos agora também os versos 8 a 13, nesse texto me chama muita atenção, nesse texto agora eu vou ficar com menos tempo, do 8 ao 13, porque é nesse momento que acontece aquilo que a gente chama na teologia de a fuga, ou aqui no texto em especial a referência é a fuga, o esconderijo que o ser humano busca diante de Deus. Eu não sei se você vai pensar na mesma linha como eu agora, mas sempre quando a gente foge de alguma coisa, a gente tem algum tipo de ódio por alguém. Pensa comigo agora quando você brigou com uma pessoa que você conhece, e certamente você já brigou com alguém. Por que você tem dificuldade de estar diante de alguém que você brigou? E você foge dessa pessoa. Evita encontrá-la na rua, evita transitar no mesmo ambiente que ela transita, evita convidá-la para o teu ambiente pessoal. Você tem ódio, você tem raiva, você tem dificuldade de engolir
Como dizia, não lembro se era o Enéas, né? Me engulam. Não é tão simples assim. Nós fugimos quando nós temos ódio de alguém. Tu já percebeu nesse texto que o ser humano fugiu porque estava com ódio de Deus? Pelo menos isso foi a minha leitura. Não sei se todos os teólogos, se alguém depois me vê esse negócio aqui, pode me criticar à vontade. Se todos já perceberam, mas nesse texto Deus está mostrando que o ser humano estava com ódio dele. Que quando nós nos escondemos de alguém que nós conhecemos e que nós nos relacionamos, contra o qual a gente fez algo errado, a gente tem ódio agora dessa pessoa. A gente evidencia para os outros por meio de fofoca, dizendo, viu, aquela pessoa não presta, não se aproxime dela. Ela não é boa. A índole dela não presta, viu? Fique perto de mim, dele não. Acho muito interessante isso aqui. Como é pessoal, como é próprio da nossa época, do nosso tempo isso. Eu estou falando das coisas negativas, porque mais para frente vem as positivas. E nessa realidade de agora se evidenciar na fuga que o ser humano tem uma espécie de ódio de Deus, algo interessante surge aqui. O ser humano tem consciência de quem ele é. E aqui eu queria falar algo que talvez para vocês vai soar estranho. Todos aqui de vocês são conscientes? Têm consciência? É isso que eu quero perguntar. Todos aqui têm consciência? Todos? Com certeza? Não estou falando para nenhum boneco de argila? Vocês sabiam que consciência não é evidência de que a gente precisa de Deus, mas é evidência de que a gente tem que fugir de Deus? Quando eu estou consciente de quem eu sou, do que eu faço, a primeira coisa que o ser humano naturalmente faz é se afastar de quem ele deve respostas. A consciência não faz com que eu me aproxime de quem que eu preciso me aproximar, mas faz com que eu me afaste, em primeiro momento pelo menos. Isso me chamou a atenção porque eu sempre achei que quando alguém é consciente, pelo menos essa era a minha interpretação boba e tola de um piá pançudo de alguns anos atrás, eu achei que uma pessoa consciente ela tem que fazer algo em direção e resolver. E eu comecei a descobrir na vida, na minha família, entre amigos, no casamento, entre outras situações da comunidade, no mundo afora, que quando a gente está consciente de alguma coisa, a gente não faz o que deveria fazer. Assim, no nosso pensamento. A gente não escapava. E eu comecei a perceber, e aí fui entendendo junto com a psicologia, que na verdade consciência é algo que nós temos em nós, e é isso que faz com que a gente se separe de Deus. A nossa consciência nos leva a nos separarmos de Deus. Ela é uma voz que quer ir contra o Criador. É uma voz que não nos afasta que não nos aproxima do Criador, mas nos afasta do Criador. Ou seja, consciência não é uma voz de Deus em direção ao pecador. Não é uma vozinha de Deus falando, viu, tu é pecador, viu, tu precisa de Deus, viu, tu precisa resolver tua vida. Não. A consciência é uma voz que nos defende, nos direciona com proteção contra a voz de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Quem conversou com quem na história? Deus conversou com o ser humano. Onde estás? Onde tu estás? Essa pergunta, ela chama atenção sempre de novo, porque ela é uma pergunta que está falando agora com a consciência das pessoas. Por que vocês estão fugindo? Se eu estivesse lá, eu estaria pensando talvez, por exemplo, por que eu estou fugindo dele? Por que tem essa atitude? Eu não deveria? Ele é meu amigo, ele é próximo de mim, ele me compreende, ele cuida de mim, por que eu estou fugindo? Mas eu preciso fugir porque eu errei. A consciência, ela faz com que eu tome o caminho contrário. Ou seja, queira ocultar quem eu sou, queira fazer com que eu entre numa espécie de estado onde nada me atormente e não me incomode e eu não precise me arrepender. Um dos atos da nossa consciência é dizer para nós, está tudo certo, tu não precisa te arrepender, apenas mantenha isso bem escondidinho. Isso sempre me chamou muita atenção. Primeira vez que eu pensei sobre isso, ainda na adolescência, um senhor maduro na fé, num momento de diálogo conosco, de aconselhamento entre jovens, no grupo de jovens, ele disse uma frase que até hoje sempre me ressoa e de uma certa maneira se tornou até uma prisão para mim, porque eu tento às vezes fugir dela, mas ela é importante. Ele diz assim:
Pode passar uma geração, 2 gerações, 3 gerações, mas aquilo que se escondeu um dia vai aparecer. Eu não lembro exatamente todo o contexto da frase, mas eu lembro da frase. Ele diz, pode passar gerações, mas um dia vai aparecer. No sentido de a gente perceber que escondermos de Deus é impossível, mas também esconder nossa realidade dos outros é impossível. E quando nós percebemos que nós ocultamos as coisas de Deus e não queremos o arrependimento, nós percebemos talvez no primeiro momento o quanto nós necessitamos dele. Quando você lê o grande pecador Davi, quando ele escreve os Salmos, ele fala de si, e o 51, o Salmo 51, tradicionalmente é o nosso salmo mais conhecido em relação à pessoa de Davi. O Davi fala algo que sempre me deixa com uma pulga atrás da minha orelha, me perguntando, será que eu consigo isso aqui? Ele diz assim, o sacrifício que tu desejas, falando com Deus, é um espírito quebrantado, e este tu não rejeites, um coração humilde e arrependido. O Davi, quando ele se encontra na sua fuga dos seus problemas, do seu pecado, da sua realidade pessoal, em um determinado momento, depois de ser buscado por Deus por meio do profeta Natan, ele se dá conta de que ele está fugindo, e aí ele entra nessa consciência dele de, espera aí, mas que bobagem. Deus não quer esse indivíduo que não se quebranta. Deus não quer esse indivíduo que não oferece o sacrifício da sua vida a Deus de forma agradável para adorá-lo, diz Romanos 12. Ele quer esse indivíduo que se arrepende e muda, e em vez de se fugir, em vez de se esconder, ele se volta em direção ao Deus que o criou. E esse é um dos salmos que a gente deveria sempre de novo olhar, analisar em relação à nossa vida e percebermos que nós muitas vezes nos distanciamos de nós mesmos, de Deus, fugindo, e nessa fuga nós tornamos a nossa condição ainda mais miserável, e é nessa condição onde a gente percebe talvez a grande alegria de Deus, a grande alegria de Cristo Jesus, quando alguém diz uma frase como aqui Pedro disse, quando ele, na primeira pesca maravilhosa, em Mateus capítulo 4, ele se dá conta de que ele é pecador. Pedro diz assim, Senhor, retira-te de mim, ou afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Se existe uma frase que Jesus gostou de ouvir de Pedro, foi, Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Porque a melhor forma da gente fugir de Deus é nós nos colocando dessa maneira em Deus. Repito, a melhor forma de o ser humano fugir de Deus é reconhecendo a si como pecador. Porque é nessa fuga que nós vamos nos encontrar com Deus. Quando eu digo fuga agora, é porque o nosso natural não é reconhecer que somos pecadores, ou que fazemos pecado, que cometemos determinado pecado, mas é fugirmos. E quando a gente foge de nós, dessa realidade de queremos fugir do pecado, nós fugimos para o braço, para a mão, para o colo de Deus. Porque é nesse momento onde ele começa a agir e fazer a vida e a história de Pedro ter sentido. É nesse momento onde a história e a vida de Davi começam a ter sentido. É nesse momento onde a história e a vida do Wilson começam a ter sentido. Porque é diante de Cristo que a pergunta agora é bem relevante. A pergunta ela se torna abrangente. Ela se torna uma pergunta que condiciona a nossa história. Onde tu estás? Estou longe? Estou próximo? Estou me afastando? Estou me aproximando? E no texto a gente percebe que a culpa, a vergonha, ela afastou o ser humano a se esconder ainda mais e não ter mais a revelação de Deus. Só que Deus, ao perceber isso, ao ver isso, acontece uma das coisas mais importantes da palavra de Deus, que é o Evangelho. O Evangelho é a boa notícia, é a boa expressão de alegria de Deus. Onde tu estás? Por que tu estás sabendo que tu estás nu? Quem te contou isso?
O Evangelho, ele aponta para a nossa fraqueza, ele aponta para a nossa depravação. Os reformadores, tanto Lutero, Calvino, Zwingli, eles em alguns escritos, eles costumavam colocar uma ênfase muito grande, exatamente para apontar para as pessoas assim, entenda-se alguém que é incapaz de se arrepender. Lutero falou isso, e isso é uma grandeza teológica bastante importante no Evangelho. Nós somos incapazes de nos arrepender se Deus não vier ao nosso encontro. Por isso a graça, por isso o Evangelho, por isso a necessidade de Cristo. Porque se Cristo não vem ao nosso encontro por meio da palavra, nós somos incapazes de nos arrepender. Por isso a gente diz para vocês, leiam a Bíblia. Não sei se vocês já perceberam que a gente, os missionários, pastor, pede para a gurizada, para o pessoal, jovens, idosos, leiam a Bíblia. Porque é na palavra de Deus que se aproxima de nós que nós nos tornamos pessoas capazes de arrependimento. Não por força própria, mas pela ação da palavra, pelo Espírito Santo, que é capaz de abrir a gente. O Paulo usou diversas expressões interessantes disso, inclusive uma bem conhecida, onde ele fala que a palavra, o ensino, é capaz de nos abrir como uma espada que abre dos dois lados, que separa a medula dos ossos, que separa a carne dos ossos. Bem interessante isso. E essa palavra de Deus que é capaz de levar o ser humano ao arrependimento. O texto de Gênesis, eu não vou focar no arrependimento agora aqui, porque nem é a base desse texto em específico, mas você precisa entender, e eu sempre de novo precisamos entender, que nós somos totalmente depravados, ou seja, um coração que não consegue adorar a Deus e reconhecer o seu pecado. Mas é quando Deus se aproxima, no jardim, dentro do jardim, com a sua voz, com a sua pessoa, é que nós recebemos o dom, a graça do arrependimento. Agora, para terminar, fica comigo com a imagem de Deus dentro do jardim do Getsemane. Jesus, o Deus encarnado, aquele que assumiu sobre nós as dores do mundo, assumiu sobre si as dores do mundo, está dentro do jardim do Getsemane. O que Jesus está fazendo dentro do jardim? Ele está orando. Ele está clamando por socorro de Deus. Ele está clamando por força para suportar a dor, para suportar o desafio de passar por aquele caminho doloroso que Deus fez com Adão e Eva dentro daquele jardim. Ele experimentou a dor de um casal que agora tinha contaminado-se um ao outro irremediavelmente, infinitamente, e teriam que suportar isso até o fim da sua vida. Quando a gente lê Gênesis, a gente vê um Deus em sofrimento, um Deus que sofre, um Deus que se importa agora com essas pessoas caídas. Deus, quando faz essas perguntas, mas quem te contou, o que tu fez, como é que tu descobriu isso? O ser humano logo foge para as tangentes da desculpa, que é uma outra fuga, né? Mas nessas perguntas Deus não queria uma resposta. Deus não queria que eles dissessem A nem B do porquê. Ele apenas queria ouvir: Senhor, nos socorra. Senhor, nos ajude na nossa fraqueza. Senhor, nos ampare do nosso pecado. Senhor, nos tire dessa situação. Nos leve para a árvore da vida. Deus ouviu isso do ser humano? Não. Interessante que Deus começou a ouvir isso do coração, da boca, da mente daqueles que conheceram a Jesus e começaram a correr para Deus por meio do crucificado. A Bíblia diz para nós que todos aqueles que em Cristo colocam a sua vida diante do Senhor se tornam nova criatura, se tornam sem culpa, se tornam agora pessoas próximas de Deus. A gente costuma muito usar aquelas figuras onde Cristo é a ponte até Deus, mas deixa eu ser um pouco mais profundo. Cristo não é meramente a ponte a Deus. Cristo é o próprio Deus que se fez ponte por nós. Ele se fez acesso em coração, em corpo, para que a gente pudesse vir de forma plena e agradar
ao Senhor. E para finalizar, talvez seria sempre importante termos uma placa em nossas casas, onde aparece a frase de Jeremias, onde Jeremias diz: o coração do homem é desesperadamente enganoso e perverso. Por que eu digo que a gente deveria ter essa placa em nossas casas, em nossa vida, para nos lembrarmos? Esse texto está em Jeremias 17, 9. Porque quando nós esquecemos de que nós fugimos, quando nós esquecemos de que nós somos perversos, nós tornamos o nosso coração duro. Não ouvimos a voz de Deus. Porque a voz de Deus sempre vem a nós, mostrando que Ele chora e sofre conosco, por causa do nosso pecado. E essa é a grandeza da fé cristã, onde a gente percebe que uma palavra dessa não é algo que as pessoas querem ouvir. Quando nós adoramos a Deus com nossos hinos, falando do arrependimento, do perdão, da graça de Cristo, quando nós ouvimos a pregação da palavra de Deus, falando de quem nós somos e de quem Ele é, essa é uma pregação que as pessoas, elas tremem. Nós temos que tremer, porque Deus, Ele diz: vocês são uma pérola preciosa que eu vim buscar, que se perdeu, que estava perdida, que alguém estava vendendo para torta e para direita sem valor. Mas eu vou dar tudo que eu tenho e sou toda a minha vida por você. Você como um tesouro escondido que eu estou vindo para buscar. Estou usando as palavras de Jesus aqui para finalizar, para você perceber que nós somos um tesouro que se esconde, um tesouro que se perde. É possível falar dessa maneira também. Que graça, que misericórdia o Senhor tem por nós que nos escondemos. E é pelo convite da palavra que Ele diz onde você está. E você pode responder não com argumentos dos porquês, mas com a doce voz de alguém como Samuel, que disse, orientado por um outro homem de Deus: diga para o Senhor, quando Ele falar: eis-me aqui. Amém? Vamos orar, gente. Algum motivo de oração?